Red Bull e Mercedes, a principal rivalidade da Fórmula 1, principalmente no último ano da categoria. Entretanto, essa rivalidade também trouxe frutos, principalmente o Campeonato Mundial de Verstappen. Mas no início desse ano de 2022, ela parece que se dissolveu um pouco, principalmente por conta do declínio da equipe alemã com os resultados desse ano de 2022. Mas pouco se sabe sobre isso relacionado ao Red Bull. O que isso tem a ver com a equipe austríaca? Na verdade, muitas fontes dizem, inclusive fontes confiáveis, que ela roubou alguns funcionários da Mercedes. Quer saber tudo sobre isso? Então fica ligado porque chegou a hora do piloto! Fala piloto, eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 10 anos e a Red Bull tem um RB18 que nasceu muito bem. Na verdade é um carro sim, muito bem equilibrado, adaptável às pistas e isso é um motivo de grande alegria para Max Verstappen e Sérgio Pérez. Claro que ele também tem alguns outros problemas relacionados principalmente ali a questões de motor, de confiabilidade, principalmente porque aparentemente a equipe da Red Bull não sabe muito bem lidar com esse novo motor ali do Red Bull Powertrains. Um motor que foi desenvolvido por uma equipe da Honda e que aparentemente já não tem ajudado tanto a Red Bull no desenvolvimento desse componente e também na manutenção mesmo dos motores. Entretanto, a própria Red Bull já admitiu que contratou outra equipe ali, outros funcionários, outros engenheiros, mas que vem de outra equipe dentro da Fórmula 1, da Mercedes. E aparentemente essa pode ser uma das causas do declínio da equipe alemã. É claro que eu estou trazendo todas as fontes que eu utilizei nesse vídeo aqui embaixo na descrição, então se você quiser saber de onde eu tirei as fontes e tudo mais, é só clicar aqui embaixo na descrição que lá tem todas elas. Mas eu também queria te lembrar, antes de falar mais sobre esse assunto, para você deixar o like nesse vídeo, deixar o seu joinha. Isso ajuda demais esse canal a crescer cada vez mais e me incentiva a fazer vídeos cada vez melhores para você. Então não esquece, deixa o seu like porque isso ajuda demais esse canal a crescer. Mas vamos logo pro vídeo, porque isso é muito importante, que a gente sabe o que tem acontecido com a Mercedes e com a Red Bull. Helmut Marko começou a entrevista ali falando sobre essa situação da Red Bull, principalmente conversando aí sobre a perda de peso do carro. Falar que ele tá de dieta, vamos dizer assim. A grande questão e que a gente tem falado aí no decorrer dos últimos vídeos aqui do canal é que ele precisa perder aproximadamente 10 kg para o restante do campeonato de 2022. Isso afeta diretamente o desempenho do RB18 e aparentemente as atualizações devem chegar já para o GP de Imola, com um assoalho novo ou algo nesse sentido, justamente na intenção de conseguir igualar o peso mínimo do regulamento e dessa forma ganhar pelo menos aí 0,4 segundos por volta para Verstappen e Pérez. Olha o que Helmut Marko falou sobre esse assunto. A Ferrari é um pouco mais leve que a Red Bull e a Mercedes. Ainda não posso confirmar quando teremos uma versão mais leve para a pista. Hoje é muito difícil tirar o peso de um carro porque há restrições de limite de orçamento a serem lembradas. Você precisa encontrar o compromisso certo. Mas uma coisa é certa, essa temporada não será possível ficar nas posições de liderança com um carro acima do peso. E ainda falando aí sobre a Mercedes estar ali dentro do peso mínimo do regulamento, Helmut Marko continuou elogiando a equipe alemã e dizendo que ele acredita que ela não está ainda fora da disputa pelo título mundial desse ano de 2022. Ela deve retornar aí no decorrer desse ano. Entretanto, ele também acabou se mostrando ali, de certa forma, talvez algo que é um pouco polêmico com relação a essas duas equipes. Quando o jornalista perguntou para Helmut Marko o que aconteceram com esses funcionários e perguntou se 50 pessoas realmente saíram da Mercedes para trabalharem na área de desenvolvimento de motores do RB18, Helmut Marko confirmou sim. Aparentemente, exatamente isso aconteceu nesse ano de 2022. Olha o que ele falou em entrevista. Sim, algo assim. E acho que uma perda desta dimensão não é indiferente. É bastante normal que possa criar algumas dificuldades. E pouco antes disso, Andy Cowell se foi. Mas ainda assim, Helmut Marko acredita em todo o potencial ali da Mercedes. Ele acredita sim que apesar de ter perdido esse grande número de funcionários trabalhando no seu motor, ela ainda assim tem áreas muito competentes na sua indústria. A grande questão é que a Mercedes tem tido um pouco de dificuldade nesse início de ano de 2022 e tem tido dificuldade inclusive com questão dos motores, a gente sabe disso.
Mas me parece que nesse GP da Austrália de Fórmula 1, por exemplo, ela conseguiu de certa forma virar um pouquinho mais o jogo, demonstrando que não apenas a motorização, mas também o carro estão bem mais equilibrados. E isso tudo fica muito evidente, principalmente com o desempenho das outras equipes clientes da Mercedes. Williams, McLaren, Aston Martin, todas elas têm andado muito bem e conseguiram bons resultados no GP da Austrália de Fórmula 1. Isso significa que é bem provável que a equipe alemã tenha encontrado algum tipo de vantagem nos motores atuais. Aparentemente elas estavam sim sofrendo com a alteração de combustível para o E10, que são os 10% de etanol na mistura para esse ano. Mas aparentemente, apesar dela ter sofrido nesse início de campeonato, ela parece ter conseguido desenvolver e aumentar a eficiência energética desses motores desse ano, pelo menos a partir do GP da Austrália de Fórmula 1. É importante lembrar também que a Mercedes é sim a precursora dessa era híbrida da Fórmula 1, é a equipe que conseguiu fazer os motores mais eficientes desde o início da era híbrida. Ou seja, me parece que em questão de experiência, talvez ela seja a melhor do grid quando a gente para analisar de uma forma mais fria. Mas olha o que Helmut Marko falou sobre essa competência da Mercedes em diversas áreas ali de desenvolvimento do seu carro. A era híbrida foi condicionada pela superioridade de sua unidade de potência e inicialmente acho que eles eram 2 segundos mais rápidos, mas mantiveram tudo em segredo. Hoje, as diferenças entre os motores não são tão grandes e as equipes movidas a Mercedes não podem mais girar um botão e resolver seus problemas. Mas a equipe Mercedes também é formada por pessoas de primeira linha na área de chassis e estou totalmente convencido de que eles voltarão a lutar pela vitória quando conseguirem manter o salto do carro sob controle. E Hamilton está apenas 9 pontos atrás de Verstappen hoje. É claro que essa entrevista foi dada antes mesmo do GP da Austrália de Fórmula 1, quando Hamilton realmente estava 9 pontos atrás de Verstappen. Hoje em dia, o piloto inglês conseguiu ultrapassar Verstappen no campeonato por conta daquele problema de confiabilidade que o piloto holandês teve durante o GP da Austrália de Fórmula 1. Nesse momento especificamente, a Mercedes é sim a segunda construtora com maior número de pontos no campeonato, ou seja, conseguiu ultrapassar o Red Bull, que encontra-se com problemas de confiabilidade justamente no motor em que tantos engenheiros que antes eram da Mercedes estão trabalhando nesse ano. E eu sei que muita gente talvez se pergunte, Lucas, mas será que não tem relação aí essa saída dos engenheiros da Mercedes, ida para a Red Bull e esses problemas recorrentes na unidade de potência da equipe austríaca? Eu diria que não tem relação, pelo menos não de forma proposital, isso para mim é bem óbvio. Eu sei que muita gente vai dizer aí que de certa forma alguém pode ter alterado algum componente e aí iniciam-se as teorias da conspiração, mas a grande questão é que isso é muito improvável, não aconteceu, não esperem encontrar notícias sobre isso. Na verdade, eu acredito que a Red Bull realmente não tem muita experiência com esses motores Honda, iniciou o ano de desenvolvimento e produção dos seus motores próprios nesse ano e apesar de ter sim um certo auxílio ali da montadora Honda nesse ano de 2022, com toda certeza isso não é suficiente para que eles garantam um conhecimento polivalente desse novo motor de 2022. Isso significa basicamente que esses engenheiros que vieram da Mercedes ou até mesmo os engenheiros da própria Red Bull não conhecem o motor como a própria Honda conhecia e desenvolveu durante tantos anos. Então é bem provável que eles ainda apanhem um pouquinho para conseguirem encontrar esses problemas de confiabilidade e inclusive desbloquear uma potência maior para os motores da Red Bull Powertrains. É normal, é uma troca de poder e é importante que a gente tenha paciência com a Red Bull, entendendo inclusive que isso não tem muita relação com algum tipo de sabotagem ou algo nesse sentido. Mas eu queria saber a sua opinião sobre isso. Você também acha que foi de certa forma aí, não sei, algo antiético buscar ali funcionários da Mercedes para a Red Bull? Você acha que isso é certo ou errado? É normal, não é normal? O que você pensa sobre isso? Você acha que de certa forma foi um tiro do pé ali da Mercedes permitir que isso acontecesse? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso. Olha, para quem estiver falando que essa notícia é mentirosa, eu queria lembrar mais uma vez, as fontes estão aqui embaixo na descrição e essa inclusive é do motorsport.com, um dos maiores canais de automobilismo
do mundo, ok? Enfim, vamos voltar ao assunto. Eu não acho que é antiético, na verdade é super comum na Fórmula 1 uma equipe demitir um número de funcionários e a outra acabar contratando dessa equipe rival muitas vezes. A entrada, inclusive, de Sérgio Pérez na Red Bull foi com esse tipo de intenção. O piloto conhecia um pouco mais o carro da Mercedes, já que o próprio Racing Point dele era basicamente uma cópia do W11, né, da Mercedes. Então, justamente por isso, ele também foi contratado, foi um dos motivos. Então, isso é 100% normal. E, inclusive, a Mercedes é uma das equipes que tem mais conhecimento nessa área de motorização da Fórmula 1. Então, dá para entender ainda melhor o porquê é tão importante que eles contratassem esses engenheiros da equipe alemã. Então, normal, segue o jogo e aparentemente foi sim uma manobra muito inteligente da Red Bull permitir que isso acontecesse. Enfim, você gostou desse vídeo? Então não esquece de deixar o seu comentário contando aí o que você pensa sobre esse assunto. Se você gosta dos meus vídeos sempre, deixa o seu like, deixa o seu joinha, isso contribui demais com a gente. E se você realmente curte esse canal, não esquece de se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho para todas as notificações para não perder vídeo novo. E claro, fique ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto!